Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Wesley, dando as boas-vindas, claro. Vamos falar da continuidade àquele procedimento dos filmes que fizeram seus 30 anos. Comentamos de vários aqui, Viagem Insólita, Robocop, James Bond, enfim, vamos falar de um filme que ele foi um grande sucesso em 1987. Ele tem fãs, mas eu acredito que ele nunca ganhou a fama que ele merece. Ele foi indicado a 2 Oscars no período de som, se eu não me engano ele concorreu de som e de trilha sonora para o John Williams, John T. Williams, ele tem um T também. Vamos falar de um diretor que eu curto bastante. Ele é australiano, ele não é americano, eu curto bastante. Para minha pessoa, ele é o melhor diretor australiano que tem. Ele deu o pontapé para a Austrália ser conhecida mundialmente o seu cinema. Vamos falar dele aqui. As Bruxas de Eastwick. Sim, As Bruxas de Eastwick. É do George Miller, com aquele trio Michelle Pfeiffer, a Cher, a Susan Sarandon e o diabo em pessoa é o Jack Nicholson. A contracapa, espero que vocês possam ver. A sinopse, como eu falei, eu amo ler essas sinopses do VHS. São bem mais interessantes que a do DVD. E o DVD eu comprei por R$ 9,90 na Saraiva. Uma pechincha. A contracapa é praticamente a mesma, a sinopse. Está um pouco diferente, mas eles praticamente reproduziram a sinopse do VHS. Ele tem um livro lançado no Brasil. Não é caro, eu costumo vê-lo sendo vendido no Mercado Livre a preços razoáveis. Eu tenho muita vontade de ler. Aliás, o livro ele é bem mais macabro do que o filme. O filme eles tiveram que suavizar várias coisas. O George Miller, ele é um cara que surge lá na Austrália. Ele faz curtas-metragens em início de carreira. Ele tem apenas 17 filmes. Dava para montar uma amostra tranquilo para ele, sem calma, sem preocupação. Quando tem mostra de filme australiano aqui na minha cidade, geralmente eles pegam os filmes australianos mais recentes, pois é mais fácil para eles pagar os direitos autorais, existem DVDs, Blu-rays, é bem mais fácil de fazer esse tipo de mostra. O George Miller faz curtas-metragens, alguns bem violentos. Ele era médico, ele ficava revezando entre a medicina e o ofício em cinema. Alguns filmes ele chegou a editar na sua casa. É um cara bastante dedicado. Era isso que eu queria ver aqui no nosso cinema. Mas enfim, o George Miller ele fez um grande sucesso com esse filme aqui, o famoso Mad Max de 79. Ele tinha feito antes curtas-metragens como Violência no Cinema. Tem 1 minuto, 2 minutos, alguma coisa assim, nunca foi exibido aqui comercialmente. O Mad Max abre as portas para os diretores australianos, pois nesse momento a Austrália enfrentava uma concorrência muito forte do cinema americano, pois o cinema americano ele é forte, ninguém vai negar isso, ele tem uma distribuição muito boa, só que o governo australiano liberou uma verba legal para os cineastas locais. Eles fizeram filmes de chanchada, tipo o Clube dos Cafajestes, Porcs, que sairiam futuramente pelos americanos, e eles deram muita ênfase ao terror e aos filmes de violência, filmes de futuro pós-apocalíptico, mas enfim. E o George Miller vai fazendo as continuações do Mad Max, Mad Max 1 e 2, é convidado para fazer o No Limite da Realidade, que é o seu primeiro filme norte-americano, se a gente for colocar. E ele, como ele teve uma liberdade muito grande no Limite da Realidade, o Twilight Zone The Movie, que nós já comentamos aqui no Reavaliando, vamos deixar o link, ele tem a liberdade para fazer As Bruxas de Eastwick. O George Miller ele só filmou com 2 estúdios americanos até hoje, que é o Warner Bros. E a Universal. Você não vê ele filmando com a Fox, com a Paramount. Eu acredito que ele gosta bastante desses 2 estúdios. Mas os americanos eles têm sim um bom sistema de distribuição. Quando o George Miller vai fazer As Bruxas de Eastwick, ele tem uma liberdade criativa muito grande. Só que ele percebe que é difícil trabalhar com os produtores.
pois os produtores, cada um opina, cada um tem uma ideia, executivos têm uma ideia, alguns pessoal de fora também tem ideia, e ele não tinha isso na Austrália. Ele trabalha com a Light Magic do George Lucas, ele elogia bastante essa firma de efeitos especiais. Ele gosta muito de trabalhar com Jack Nicholson. Jack Nicholson era considerado um ator difícil, mas não é. O Jack Nicholson, se ele se identificar com você, ele te apoia até o fim. Ele gosta muito do Tim Burton, ele tem um relacionamento muito bacana, profissional com o Tim Burton. E ele se apaixona por esse projeto aqui das Bruxas de Eastwick, apesar de ser conturbado. É um projeto que tem produção do John Peters, o Peter Gerber, produtores do Lobisomem Americano. Futuramente eles fariam o famoso Batman, Batman o Retorno. E o George Miller, ele é um cara que sabe transitar entre os gêneros. Ele é um cara que mexe com fábulas. O Mad Max, de um certo modo, é uma fábula. As Bruxas de Eastwick também é uma fala. E isso é uma coisa que vários diretores não entendem. O George Miller, ele é um storyteller. Ele sabe contar a história. Você pode ver, eu estava nessa revisão vendo como a câmera do George Miller ela vai o tempo todo. Ela vai o tempo todo assim nos atores. E é muito sutil isso. Os diretores de hoje não sabem fazer isso. E é isso que é a grande pegada. O George Miller ele joga assim, que aquelas mulheres estão chateadas. Eu fico olhando essa galera aí que fala: ah, mas a Hollywood não faz papel legal para as mulheres, que não sei o que, não sei o que. Aquela conversa toda. Mas tem sim. Se você pegar lá nos filmes de 70, 80, 90, tem bons papéis para as mulheres. Você pega o Silêncio dos Inocentes com a Jodie Foster. É um excelente papel. O problema é que não tinha tanta ênfase naquele período. Hoje tem bem mais, tem Mulher Maravilha. Não tem um filme centrado apenas nelas. Apesar do Jack Nicholson ser o vilão, ser o demônio, ele não é o personagem principal. Os personagens principais são aquelas três mulheres. Elas estão frustradas. Os homens da cidade são aqueles caras do interior, não tem ambição, a cidade todo mundo fala pelas costas. Nem no sexo elas estão satisfeitas atualmente no decorrer do filme. E chega o Jack Nicholson, como diria o George Miller aqui numa entrevista, que eu tenho na 7, ele fala, esse aqui é o demônio da mitologia grega. O Pan não é o demônio que nós estamos acostumados, com chifre, o rabinho, o tridente, que seria ridículo. Não é todo mundo que sabe abordar aquele tipo de demônio. E o Nicholson entende esse papel. O Nicholson entende. O George Miller sabe trabalhar isso aqui. Ele mostra, esse cara vai seduzir essas mulheres. Ele também é um cara machista, arrogante, grosseirão, nojento, mas ele tem um certo fascínio que os outros homens da cidade não têm. Talvez por isso elas tenham se sentido tão atraídas por ele. E ele é um demônio. O demônio ele sabe trabalhar com a sedução, não tem jeito. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto do George Miller, talvez vocês não o conheçam. Só um instante. Naquela revista Guia de Filme. Ah, sim, aqui está ele. Aqui está ele. Aqui está ele, George Miller, o famoso diretor australiano. Ele quase fez o filme da Liga da Justiça. Ah, se o filme da Liga da Justiça fosse por ele, eram outros 500. Ele tem um Oscar pelo Rap Fit. O primeiro Rap Fit é muito bom. O 2 não é tão ruim também. Tem seu mérito também. Ele aqui, ele ia ser médico. Ele promovendo Baby, o Porquinho Atrapalhado. Seus filmes, As Bruxas de Eastwick, aqui eles colocam no limite da realidade, mas o episódio do Spielberg não é o episódio dele é do John Lithgow. É o Óleo de Lorenzo, que ele foi indicado ao Oscar. E o George Miller já foi indicado ao Oscar pelo quarto Mad Max de diretor. Ele é um cara assim que tem uma personalidade muito forte, As Bruxas de Eastwick. E vários cinéfilos não percebem isso nele. Ele sim, ele sabe conduzir aqui As Bruxas de Eastwick. Tem aquela trilha de fábula do John Williams. John Williams vai saber trabalhar isso muito bem no decorrer do filme. Como ele entra naquele clima. E você vê hoje em dia, não tem tantos filmes de fábulas se nós formos olhar. Tudo bem, teve o Harry Potter, teve o Senhor dos Anéis, que é num tom medieval, mas eles parece que foram perdendo um pouco isso. E era um filme, talvez por ter cenas... Talvez não, ele tem cenas de sexo, cenas mais ousadas. Eles falam muito de incesto, não sei o que. Era um filme que passava muito de noite na Globo. Não passava de dia.
E olha que não é nem um filme pesado. Não é um filme pesado. O Jack Nicholson, o personagem dele aqui, faz pouco caso das convenções normais. O Miller sabe trabalhar isso aqui. Ele faz pouco caso da igreja, ele não está nem por... Pois afinal, ele é um demônio. O demônio não liga para a igreja para ele é uma bobagem total. E é um filme que deveria ter em Blu-ray no Brasil. Eu fico impressionado como a Warner ainda não lançou esse DVD, esse Blu-ray no Brasil. É um pecado. Tudo bem que o Blu-ray nunca decolou para valer no nosso país, mas deveria bastante ter preencher essa lacuna aqui no Brasil. E, lógico, vamos destacar aqui as três personagens femininas, que a Cher, ela é a líder do grupo, ela é aquela escultora, trabalha com esculturas, ela é mais decidida, mas ela passou por decepções, o marido dela, né, teve um problema lá com o marido dela. A Susan Sarandon, ela está um pouco mais reprimida, ela se refugia na música, ela toca lá o violoncelo, ela dá aulas de música no colégio. A Michelle Pfeiffer é aquela moça que trabalha no jornal, tem vários e vários filhos, ficou a dona de casa, realmente ela ficou a dona de casa, e não estou sendo nem maldoso não, ela realmente ficou a dona de casa nesse filme aqui. Mas como é bem tratado isso aqui pelo George Miller? Como é bem tratado isso aqui pelo George Miller? E o legal do George Miller, você vê como ele é versátil. Ele pega o background, como os americanos falam, aquela sua área de atuação, ele sabe trabalhar aquilo no Mad Max, ele constrói um mundo totalmente pós-apocalíptico. No limite da realidade, ele sabe trabalhar com o personagem do John Lithgow, que no original foi feito pelo William Shatner, do Jornada nas Estrelas, o famoso James Tiberius Kirk, Capitão Kirk. Ele sabe trabalhar aquele medo do personagem do John Lithgow. Fez várias séries também, o George Miller lá na Austrália, que são inéditas aqui no Brasil. Poderiam ser lançadas pelas obras-primas, versáteis da vida. E ele vem para outro universo aqui, que é As Bruxas de Eastwick. E ele fala que foi muito conturbado esse período aqui. Ele só vai se sentir novamente bem acolhido nos Estados Unidos com o Óleo de Lourenço. Lá ele fala que a liberdade criativa foi diferente, ele teve o controle da situação. Ele teve sim um controle aqui nas Bruxas de Eastwick. Mas como teve vários... Tiveram vários roteiristas, produtores, não sei, eu acredito que ele se sentiu sufocado. Ele viu a diferença, porque ele fala que na Austrália, a grande diferença de filmar na Austrália, é que você acaba aprendendo de tudo no cinema. E já nos Estados Unidos você fica em um segmento só. Ele fala que gosta muito do Roger Corman, do Joe Dante, do Spielberg, pois eles são caras que eles entendem o cinema um todo, eles sabem a dificuldade de filmar com pouco dinheiro, com pouco orçamento. O Spielberg ele filmava com pouco orçamento, várias pessoas não percebem isso nele. Mas o George Miller está aqui, ele sabe trabalhar essa saga, essa frustração dessas mulheres. O Nixon ele está muito à vontade, e olha que futuramente, em 88 ele não filmaria nada, em 89 ele faria o famoso Batman. Isso aqui foi tipo um preparo para o Coringa. O Nicholson se preparou para o Coringa, como abordar o Coringa. E a cidadezinha também, o George Miller sabe trabalhar aquilo ali. O pessoal do interior fala, isso é em qualquer lugar do mundo, mas o pessoal do interior fica falando pelas costas. Tudo que é diferente eles vão achar estranho, eles não são abertos a novidades. Tudo bem que o Nixon, ele mostra o personagem, o Miller sabe trabalhar isso, que ele é um cara, que ele tem várias mulheres, ele é sexista, ele trabalha não, ele participa de orgias, aquela cidadezinha não vai aceitar isso de forma alguma. O Miller sabe mostrar esse contraste. Um cara dito moderno, que é o personagem do Jack Nicholson, contra os personagens da cidadezinha. Também temos a Veronica Cartwright, que está lá além da imaginação original, na Noviça Rebelde, fez vários e vários filmes, o Alien, o Oitavo Passageiro, Os Eleitos, do Philip Kaufman. Ela é a única sensata, o pessoal acha que ela ficou louca, que ela está recalcada, mas não é, ela percebe o mal que vai entrar naquela cidadezinha. Está aqui completando seus 30 anos, As Bruxas de Eastwick, do George Miller, um diretor que eu considero incrível. Tem o Peter Weir, tem a Gillian Armstrong, Philip Noyce, todos bons diretores australianos. Aliás, é o que falta aqui no Brasil, é essa ousadia desses caras. Falta muito.
E eles vão trabalhar nos Estados Unidos sem problema, eles não têm aquele trauma com eles. Aqui é no dedo do cara que vai, e quando vai, parece que não quer dar conta do recado. Eu fico impressionado com isso aqui no Brasil. Mas é... Oh, caiu aqui o DVD. Mas é assim, uma boa dica. As Bruxas de Eastwick, a capa do VHS e do DVD são praticamente idênticas. Ele é um filme de surpresa. Eu não quero revelar vários detalhes para vocês, para não cairmos nas zonas dos spoilers, apesar de ser um filme já com seus 30 anos. E é um ano que o John Williams ele é indicado por 2 filmes ao Oscar, que é As Bruxas de Eastwick e o Império do Sol, do Steven Spielberg, já abordado aqui no Reavaliando. Talvez por ele ter sido lançado naquele período do Predador, do Viagem Insólita, dos Intocáveis, também abordado aqui, do Robocop, ele tenha caído um pouco no esquecimento. Mas é um filme sim, digno de mostra. Mostra assim o contraste entre um cara que tem muito poder, que ele abusa do poder, que é o personagem do Jack Nicholson, entre aquelas mulheres que estão frustradas, mas estão querendo algo melhor, só que elas percebem o perigo que vai ser entrar naquela armadilha do personagem do Jack Nicholson. E o Miller sabe trabalhar isso. O Miller mostra com maestria essa diferença entre esses personagens. Fica essa dica aí para vocês, As Bruxas de Eastwick. Quem sabe vocês compram numa Saraiva. Eu devo ter alguns repetidos aqui, podemos, naquelas eternas negociatas. Fico muito contente pelos acessos. Por favor, compartilhem, divulguem, deem aquele joinha, principalmente compartilhamento, é o que o Reavaliando mais precisa. O Wesley, para quem não sabe. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.